Amém. Obrigado por me dar a oportunidade. Eu quero falar em 5 minutos. Não sei o quanto eu posso falar em 5 minutos, mas o tempo acabou e você vê como que as coisas estão se desenvolvendo na Terra. O tempo acabou. Mas, Cine Margaret, obrigado por me dar a oportunidade. Eu vou espremer aqui 5 minutos. Eu também aprendi algumas coisas ontem a respeito da ressurreição de Cristo. E eu vi muito claramente ontem que o Senhor estava falando um monumento. Ele estava dizendo que a ressurreição de Cristo é o único e mais importante milagre e mais histórica maravilha que já aconteceu desde a criação, que nunca será novamente, que não há um milagre maior nem maravilha que já aconteceu desde a criação e que nunca acontecerá até mesmo de eternidade a eternidade. A ressurreição de Cristo. Eu queria introduzir a minha contribuição naquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi ontem. Eu vi um aleijado andando em Uganda e eu disse que os ugandenses, eles amam muito a Jesus, e eu vi eles levando aqueles aleijados para o estádio Nambola, e a liderança do país estava sentado lá e todos estarão lá, inclusive as lideranças top, e eu os vejo celebrando aquele aleijado. Um aleijado assim vai ser muito grande no estádio Nambola. Mas eu também ouvi ontem que a ressurreição de Cristo é o único evento que definiu o destino da humanidade, a enormidade do poder da ressurreição de Cristo. O poder que pode ser capaz de remover alguém da morte. Eu ouvi muito claramente que não é fácil para alguém ir diante das pessoas e dizer para eles: "Hey, pessoal, eu vou morrer em breve em uma data tal e 3 dias depois eu vou ressuscitar." E então, depois de 3 dias, ele exibe uma fraude, para que as pessoas possam crer numa fraude, porque a maioria daquelas promessas falham, elas não sustentam, as pessoas não conseguem sustentá-las. É muito difícil para alguém ir diante das pessoas e anunciar que ele vai morrer em uma data tal, em um tempo tal, e ele morre depois de 3 dias, ele vai ressuscitar. A maioria daquelas promessas tornaram-se fraude. Essas são fraudes, porque quando eles morrem, então depois de 3 dias, há uma falha total, uma falência, eles nunca ressuscitam. Então, eu ouvi que a ressurreição de Cristo é o evento mais importante que realmente determinou o nosso destino, porque o poder que emana de lá é o poder que criou a nova criação em você. Nós vimos muito claramente ontem que a humanidade, depois de cair no pecado, de ser corrompida pelo pecado, ela entrou em um estado de corrupção que não podia ser reparado, não poderia ser restaurado, não podia ser ajustado, não poderia ser corrigido, não poderia ser refabricado, não poderia ser inovado, não poderia ser reabilitado. Mas Deus teve que usar o poder da ressurreição de Cristo para criar uma nova criatura, novidade de vida em vocês. Foi isso que eu ouvi ontem. E eu ouvi que a enormidade deste poder transcende gerações e tempos e o espaço. E este poder da ressurreição de Cristo é o que criou o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém, onde os corpos ressuscitados, o corpo glorioso, a nova criação da humanidade que nasceu de novo, vai viver longe do pecado. Eu ouvi isso. E eu ouvi em João capítulo 2, 18 e 19. Os judeus então responderam para ele: "Que sinais nos dás? Que sinais tu nos dás? Você pode nos mostrar para provar a sua autoridade para fazer estas coisas? O que você pode mostrar para nós como um sinal de que tu és o Messias?" Israel está pedindo: que sinal você vai nos dar para provar para nós que você tem a autoridade de Cristo? Que você veio de Deus, que você é o Messias, o Cristo, o ungido, que você é o Rei dos Reis, o Rei de Sião. E no versículo 19, Jesus diz para ele, respondeu: "Destrua este templo e eu o levantarei novamente em 3 dias."
falando a respeito do seu próprio corpo, quando ele morreria, em 3 dias iria ressuscitar novamente. Eu ouvi isso claramente ontem. E eu ouvi que, de fato, quando Jesus ressuscitou, no livro de João, capítulo 20, 17, como nós lemos ontem, que diz, então Jesus disse, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vá aos meus irmãos e diga-lhes que eu estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Em outras palavras, vai lá e avisa que é para eles que eu ressuscitei novamente, eu saí. Eu ouvi que ninguém pode dizer uma coisa como esta, porque você não pode dizer que você tem poder sobre a morte e em 3 dias depois que você morrer, você vai ressuscitar, a não ser o próprio Criador da vida. E eu ouvi ontem que ele foi chamado ontem, aquele que tem a prerrogativa. Você não pode dizer que eu vou aniquilar a morte, anular a morte, cancelar a morte, a não ser que você seja aquele que criou a vida para poder abri-la e então trazer de volta. Eu ouvi isso muito claramente. E eu ouvi que este é o maior sinal que Jesus deu para Israel, para provar para eles que ele é o Messias judeu, ele é o Rei dos Reis, ele é o Filho de Davi, ele é aquele que virá sobre o monte Sião e governará e estabelecerá o reino de Israel. Ele é o Messias, o Cristo, o Senhor dos Senhores, o ungido de Deus, o Filho de Deus, Deus Filho. Eu ouvi isto muito claramente. E eu ouvi que o poder que veio da ressurreição criou o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Portanto, no processo, a ressurreição de Cristo é ela que comanda a ressurreição de todas as pessoas, porque ela literalmente aniquilou. E ele declarou que a vida nesta terra seria temporária, e o estado eterno está esperando. Ele a aniquilou. Eu ouvi isso muito claramente. Eu ouvi que haverá ressurreição em Mateus 16, versículo 21. Eu ouvi ontem muito claramente, se vocês me permitirem. Ele diz, Mateus 16, 21, eu ouvi o seguinte. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto lá e ressuscitasse no 3º dia. Eu ouvi que ninguém pode ficar de pé na terra e dizer isto. Ninguém. Exceto o Messias. Eu sei que os 2 profetas disseram isso porque eles já viram a sua própria ressurreição. Mas isso é uma outra coisa. Eles vieram preparar para o Messias. Mas ninguém pode se levantar contra a mentira ou outro quê desta terra, com as ilusões desta terra e dizer uma coisa como esta. E eu ouvi que Jesus, através da sua ressurreição, então ele determinou o nosso destino e ele tornou-se o primogênito dentre os mortos. Eu ouvi Apocalipse capítulo 1, versículo 5 sendo mencionado. Eu ouvi claramente ontem. Eu realmente ouvi. Ele estava indo para o Pai. Eu ouvi ele dizendo, eu estou indo primeiro para o Pai. Diga para eles que eu estou indo para o meu Pai e vosso Pai. Eu ouvi ele já conduzindo a humanidade, a igreja, para o seu Pai, para o seu destino. Destino, onde o Pai está. Eu ouvi isso muito claramente. Oh, sim, eu ouvi. Eu também ouvi o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, eu ouvi. 1 Coríntios capítulo 6, onde ele diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, eu estou terminando agora. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14, eu ouvi claramente também. Ele está dizendo, pelo seu poder,
Deus ressuscitou o Senhor dentre os mortos e também nos ressuscitará. Eu ouvi isto muito claramente, que Jesus, na sua ressurreição, nos apontando para o nosso destino, que Ele vai nos ressuscitar também para ir onde Ele está agora. Eu ouvi isso muito claramente. Oh, sim, eu ouvi. E eu ouvi também 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz 2 Coríntios 4:14. Eu ouvi muito claramente. Onde ele diz: porque nós sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, nosso abençoado Salvador dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês para Ele mesmo. Eu ouvi que desta forma a ressurreição de Jesus essencialmente determinou o nosso destino como fiéis e santos cristãos, que para onde Jesus foi depois da ressurreição, para lá nós também iremos. Eu ouvi isto claramente. Sim, eu ouvi. E eu também ouvi algo muito chocante. Que a ressurreição de Cristo é o que comandou e determinou o juízo de Deus que está vindo. Eu ouvi isso no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Eu ouvi o Senhor dizer: no passado Deus não levou em conta esta ignorância, mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que Ele designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Pela ressurreição de Cristo, Deus agora está determinando que o juízo tem que acontecer. Todas as pessoas têm que ser julgadas. Eu ouvi isto. Eu ouvi isto ontem, Sr. Margaret. Eu ouvi que Ele vai julgar. Ele vai julgar naquele dia que devido à ressurreição dele, agora a humanidade está julgada. O juízo tem que vir. E Ele já definiu para nós quem é este que vai julgar. E eu ouvi uma escritura que eu não li ontem, mas eu ouvi que Ele estava nos conduzindo para Apocalipse 20, versículo 11. Então eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado é o próprio Messias. E a terra e o céu fugiram da sua presença. Eu ouvi que na ressurreição de Cristo, vendo o Senhor que Ele não poderia restaurar a terra por causa do pecado, não poderia corrigir a terra, reabilitar a terra, consertar a terra. Então, depois da sua ressurreição, Ele agora se assenta no seu trono e então a terra foge dele. A terra e os céus fugiram da sua presença e não se achou lugar para eles. E é por isso que a partir da sua ressurreição Ele criou o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, os santos, para a nova criação justa que Ele tinha acabado de libertar, de criar. Eu ouvi, oh sim, eu ouvi. Então eu também ouvi. A terceira coisa que a ressurreição comanda e recomenda, pelo poder que Jesus liberou na sua ressurreição, haverá recompensa eterna. Recompensa eterna. Oh, sim, eu ouvi muito bem. Pela sua ressurreição, agora Ele recompensa. Ele vai premiar os fiéis, perseguidos e maltratados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 em diante, Ele diz: irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam ignorantes, desinformados, quanto àqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto da humanidade. Eu ouvi que há dois tipos de funerais nesta terra, baseado nesta escritura. Aqueles que morrem em pecado, morrem sem esperança. Não importa o quanto você exalta e elogia, você escreve coisas boas para elogiá-los e espiritualizá-los. Oh, ele era um grande homem. Eu sei onde ele está no céu e ele está olhando para nós agora. Eu sei que ele está feliz. Não importa o quanto você tentar mentir no funeral, há somente dois tipos de funerais.
E ele diz, porque ele sabe muito bem. Novamente, ele diz muito claramente aqui no versículo 14. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou novamente, então nós também cremos que Deus trará com Jesus aqueles que adormeceram nele. Eu ouvi isso muito bem, que para aqueles que são nascidos de novo, agora a sua morte, a morte, que é a coisa mais temível e mais apavorante nesta terra, a qual ninguém considera como um ganho. As pessoas dizem, o diabo venceu, a morte o levou, a morte venceu. Eu ouvi que quando você é um cristão, esta narrativa muda. Então, esperança é acrescentada à sua morte, à morte. Por quê? Porque você vai diretamente para a presença de Cristo. E então Ele volta com você no dia do arrebatamento. Eu ouvi muito bem. Sim, eu ouvi. E eu ouvi que esta é a recompensa, a compensação, quando agora no arrebatamento Ele traz as almas daqueles que morreram antes do arrebatamento e Ele lhes dá corpos gloriosos enquanto Ele ressuscita os seus corpos. Eu ouvi. E eu ouvi que o poder da ressurreição de Cristo é o poder que Ele usa para sustentar o universo, sustentar o sol, dar ao sol energia e poder para nos dar calor e luz. O poder para alimentar a terra inteira, para dar na sua estação trazer a chuva, para manter os celeiros cheios, para que a humanidade não morra, para te dar oxigênio, para segurar o sol, segurar as galáxias, trilhões delas. Que este poder está disponível, mesmo que o seu corpo seja cremado, mesmo que você seja destruído por uma bomba, ele vai trazer de volta ao seu corpo a enormidade do poder da ressurreição de Cristo. Eu ouvi, sim, eu ouvi isso ontem. E eu ouvi que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 vai se materializar naquele dia. 2 Coríntios 5, 10, ele diz o seguinte, ele diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba, de acordo com as nossas obras, pelas obras praticadas enquanto estávamos no corpo nesta terra, sejam boas ou más. Eu disse que a ressurreição de Cristo é ela que agora determina a nossa recompensa eterna. Para aqueles que forem uma nova criação e então andarem em santidade, eles receberão a recompensa, a retribuição, a recompensa. E eu ouvi que trabalhar por esta recompensa não deve nos transformar em adoradores de ídolos que trabalham por recompensa. Nós temos que trabalhar para agradar a Jesus, para encontrar o Senhor face a face. Em uma geração que ama a providência e materialismo, eles podem muito bem estarem trabalhando pelas suas coroas no céu e esquecer de adorar a Jesus, de ter comunhão com Jesus. Eu ouvi que uma advertência foi levantada. E eu ouvi que a ressurreição de Jesus comandou a nossa retribuição, a nossa recompensa e a nossa retribuição por este poder, criando para nós um novo céu, uma nova terra. Apocalipse 21, versículo 1. E então eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, lindamente preparada como uma noiva, lindamente vestida para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono dizendo, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Ele mesmo estará com eles e será o seu Deus. Eu ouvi isso. E Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor.
porque as primeiras coisas passaram. Eu ouvi isso muito claramente com os meus ouvidos ontem. Eu ouvi que desta forma, a ressurreição de Jesus comandou uma recompensa para nós, que escolhemos a santidade como nova criação, criada pela ressurreição de Jesus. Então, novo céu e nova terra. Eu ouvi muito claramente. Então, eu ouvi que em Apocalipse 22:5 ele diz, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Eu ouvi que a ressurreição de Jesus tem tanto poder que ela comandou a nossa recompensa no reino de Deus. Bispa Sênior Margaret, obrigado por me dar tempo mais do que eu merecia. Que o Senhor os abençoe, o Messias está vindo. Toda Rabá, toda Haverim, toda Baruch Hashem.